Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida e a sua família. Começamos mais um programa Restaurando Vidas pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as suas prioridades? Quando você sair hoje para o trabalho, o que você marcou na sua agenda? Talvez você tenha corrido tanto essa semana e continua a correr no dia de hoje, porque são muitas as coisas que você precisa alcançar. Às vezes nós não tomamos nenhuma refeição com a família mais, não temos tempo para os nossos filhos, não temos tempo para as coisas de Deus e a vida vai passando. Eu quero falar sobre um homem chamado Levi, que é também chamado Mateus. Ele estava fazendo aquilo que ele gostava de fazer, aquilo que trazia para ele o seu sustento. Ele era um coletor de impostos, ele tinha ali um centro de arrecadação. Um dia ele estava trabalhando e ele tem um encontro com Jesus Cristo, aquele que pode transformar, restaurar e salvar vidas. Olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. Jesus saiu e viu um homem publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. O que Levi faz aqui? Atender o chamado de Jesus Cristo. Levi certamente tinha uma agenda muito cheia, tinha um dia transtornado pelos compromissos, ele tinha visão apegada às coisas desse mundo, a visão no dinheiro, e ele tem um encontro com Cristo Jesus, e Jesus não diz nada para ele, apenas siga-me, e ele obedece, ele entende que ali diante dele estava aquele que mudaria a sua história, aquele que realmente preencheria o seu coração de alegria, aquele que realmente que transformaria a sua vida em definitivo. Levi tinha dinheiro, Levi poderia comprar as coisas, mas Levi não tinha a alegria que ele tanto procurava até que ele tenha um encontro com Cristo Jesus. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Você hoje leu a palavra? Você já orou? Você já meditou na palavra de Deus? Você já pensou de que maneira você vai servir a Deus durante o seu dia de trabalho? Deus é a prioridade do seu coração. Olha, nós devemos tomar muito cuidado. O tempo passa. A nossa vida, diz Tiago, que é como uma neblina, ela vem e logo vai embora. A palavra também diz que a nossa vida é comparada à erva do campo, que ela nasce, floresce e logo morre. Não se agarre a esse mundo com todo o seu coração. Nós precisamos das coisas para viver? Sim. Deus, Ele instituiu o trabalho, bênção, mas a sua prioridade, a minha prioridade deve ser adorar a Deus sobre todas as coisas e com todo o coração e com toda a sua alma. Que Deus te abençoe e que esse dia seja um dia com diferença na sua vida e seja um dia para louvor e glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero conversar hoje com José Antônio Dutra. José Antônio, ele foi ao fundo do poço, ele passou a morar na rua, mas Deus tinha um projeto maravilhoso na vida desse jovem. Vamos passar então essa entrevista. É um privilégio receber no programa Restaurando Vidas o meu irmão José Antônio Dutra. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Seja muito bem-vindo, um Poços Caldense. Muito obrigado. Em que bairro você nasceu? Eu nasci no bairro São José. São José. E você teve uma experiência logo na infância muito dura. Qual foi essa experiência? A experiência, assim, é bem triste, é que muito criança eu perdi o meu pai. Eu era, bem dizer, um neném de colo, eu tinha 2 para 3 anos e eu não vi, nem lembranças dele eu tenho a respeito do meu pai. Ele foi assassinado, eu era muito criança ainda. E
E você tinha irmãos mais velhos, né? Sim, eu sou o mais novo de 3 irmãos. Mas os seus irmãos comentam, né, que foi muito duro. Comenta, porque eles chegaram a conhecer ele, a conviver com Eles ele. chegaram a ter um tempo maior de convivência. Exatamente. Nesse tempo, no seu lar, ninguém tinha um encontro real com Jesus. Não, ninguém. Então quer dizer que era uma dor que tinha que ser sofrida, bem dizer, sozinho. Exatamente, suportada, né? Suportar. E a sua mãe, como é que ela fez então? 3 filhos e o marido ali morto. Posso dizer assim que ela foi uma guerreira, né? Uma guerreira, assim, sem o amparo do arrimo homem, de família, né? Isso, sem o auxílio, ela teve que batalhar para sustentar três crianças. Ela trabalhou em casa de família. Isso, como empregada É doméstica. interessante isso, né? As pessoas hoje não conseguem viver. É verdade. Parece que tem que ter tanta renda para viver. E a sua mãe, no meio de muita dificuldade, num serviço que não ganha muito, não é verdade ou não? Isso. Ela conseguiu ali vencer e criar os 3 filhos. Com pouco ela Com pouco, né? conseguiu. E você, então, foi uma criança tranquila? Tranquila. Não a era de princípio. dar trabalho, não? Não, de forma alguma. Foi uma criança da paz. Muito jovem, você aprendeu uma profissão. Isso. Qual profissão foi? Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, para uma instituição aqui em Poços, e um curso de panificação, onde eu me especializei como padeiro, e de lá até então, né, eu aprendi esse ofício, essa profissão da Você panificação. estudou até que série? Eu estudei até... Eu não cheguei a concluir o ensino médio, né? Certo. Porque em determinado momento eu tive que escolher entre o trabalho e o estudo. Aí entre o trabalho e o estudo eu optei... Você necessitava dessa Eu renda. necessitava da renda. E você também teve uma juventude tranquila. Tranquila. Foi bem caseiro, Isso. bem acomodado. Bem ordeiro. Agora, com aproximadamente 23, 24 anos, você teve uma experiência não boa. Foi apresentado os convites para você e você recebeu esse convite. Como é que foi essa jornada? Exatamente. Nessa fase, foi uma fase bem complicada da minha vida, onde não que as pessoas elas nos obrigam a fazer, não, de forma alguma, mas eu passei a conviver com pessoas que faziam coisas que talvez veio a influenciar o final A decisão a final. decisão, isso. E assim, eu tive contato com o álcool, com as drogas, né, com o cigarro e com todo tipo de droga. Eu tive esse contato nesse período. E entendeu? você começou light ali, mas isso foi realmente tomando sua vida, né? Exatamente. Começa sempre na noite, numa discoteca, num baile. Fim de semana. Exatamente. Né? Depois vai se tornando constante. E depois vai se tornar. E você não conseguiu dominar isso. E eu não consegui dominar. Eu E acabei... sem Jesus ainda. Sem Jesus. Nesse tempo as pessoas te convidavam para Jesus ou não? Você Não, recebeu? não, de forma alguma. Ninguém foi lá e falou, olha, tem Jesus aqui. Não, ninguém. E você se aprofundou muito nisso? Você foi ao fundo do poço ou você disse ao fundo da fossa? Eu costumo sempre dizer, porque no fundo do poço sempre tem água limpa, né? No fundo da fossa a gente sabe que não tem água, né? E o que foi esse fundo de fossa que você fala? Foi o extremo do desespero humano, onde eu cheguei na situação onde eu entendi que não havia mais esperança para mim. Você chegou a morar na rua? Cheguei, me tornei um morador de rua, dormi nas praças, fiquei caído em diversos pontos da cidade. Você falou que chegou a gastar R$2.000 numa noite. Numa noite eu cheguei a entregar R$2.000 na mão de traficante em troca de crack. E fumou aquele crack todo? E fumei, cheguei a ficar 4 dias afastado de tudo, escondido, consumindo aquela droga. Você lembra a dor que foi para sua mãe isso? Foi uma época, eu creio que muito difícil para ela. Muitos meus familiares, o desejo deles, a gente sabe, muitos falavam, poderia morrer para parar de dar trabalho, né? Mas a gente sabe que Deus ele não vê assim. É verdade. Você chegou a ser preso. Por Exatamente. Por causa das drogas e pelo anseio das drogas, eu cheguei a roubar para sustentar o meu vício. E você passou encarcerado quanto tempo? 1 ano e 9 meses. O que você aprendeu nesse tempo? Nesse tempo de prisão, assim, eu sempre digo que
que foi assim, o meu deserto, o meu vale, porque todos nós o temos... Vale de Baca, né? Salmo 84. Exatamente, porque eu sempre digo que se fosse preciso eu passar por tudo de novo, eu passaria com muita alegria, porque foi dentro do presídio que eu recebi uma carta muito importante que mudou a minha vida. Qual que foi o conteúdo dessa carta e quem te mandou? Essa carta foi um primo meu que me mandou, e na carta ele dizia diversas palavras de conforto para mim naquela situação, e ele dizia assim, tudo que você for fazer, faça, mas sempre coloque Deus na frente de tudo. E citou os primeiros versos do Salmo 40. Eu esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz, tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou um cântico novo nos meus lábios. E aquelas palavras entrou no meu coração, e nisso Ele fez um convite para mim, quando eu saísse daquele lugar, daquela situação, que eu viesse a visitar uma igreja. Agora, olha o que aconteceu com você. Você estava agora dentro da prisão, mas com um toque do Espírito Santo no seu coração. Exatamente. Você estava louco para sair de lá agora, para poder ir numa igreja, para poder tentar compreender esse Deus que você estava ouvindo falar dele. Exatamente. Como é que foi essa espera? Foi assim algo que mexeu com você? Foi assim, porque aí eu tive a oportunidade de sair a saída temporária que todos os detentos têm. Na primeira oportunidade que foram me dar pelos presos que têm bom comportamento, quando me foi dada essa oportunidade, eu já saí do presídio e fui para a igreja. E cheguei na igreja, e quando eu cheguei na igreja, assim, aquilo que estava dentro de mim, aquela convicção de que ali era o lugar que eu deveria ficar, que o meu lugar era aquele lugar. Sua nova casa, vamos A minha dizer. nova casa, né? A casa do Pai. Você lembra como é que foi esse encontro com Jesus? Ele foi dentro ou foi fora da prisão? Aquele encontro que você falou agora mudou a minha história. Eu entendo que começou dentro do E presídio. consumou aqui fora. E consumou aqui fora. E quando eu cheguei na casa do Senhor, e ali eu pude entender que era necessário, que aquela vida que eu estava levando, ela não me levaria para um lugar ou por um caminho bom, né? Que eu deveria seguir o único caminho, que é Jesus. Amém. O que muda agora na vida do José? Na prática. Como é que o José era e como é que o José passa a ser então? Eu sempre digo, como nas bodas de Caná da Galileia, que Jesus transformou água em vinho, né? Eu posso dizer que a minha vida foi transformada, né? Tive a transformação, a restauração total de Deus na minha vida, né? Hoje eu sou casado, Deus me deu um casamento, Deus me deu uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filhinha que vai fazer 3 anos, né? Eu sou respeitado naquilo que eu faço, tenho um ótimo emprego, tenho uma situação confortável que Deus me deu, né? E dia após dia, onde eu passo, né? Antes diziam, ali vai indo um drogado, ali vai indo um ex-presidiário, e muitos apontavam o dedo para mim. E hoje não, pelo contrário. Hoje as pessoas olham para mim, para minha vida e falam, ali vai um homem que verdadeiramente serve a Deus. Amém. Transformado. Transformado completamente. Agora, a pessoa que ela é transformada, ela morre para si mesma. Exatamente. Hoje a gente vê muito falar que a pessoa converteu, mas continua do mesmo jeito. Não houve conversão verdadeira. Hoje, qual que é a sua alegria? A alegria, a minha maior alegria, ela está em Cristo, né? No servir a Cristo, em viver para Cristo. Porque a conversão é isso, é morrer para o mundo sistema e viver para Cristo completamente, só Ele, viver por Ele, né? Completamente para Jesus. Hoje você tem prazer de falar do seu testemunho para as pessoas, de contar as maravilhas? Amém. Muitas pessoas falam, pensam assim, nossa, mas ele fala isso, fala aquilo, você tem coragem de falar? Ele falou, a minha alegria é falar disso, né? A Bíblia diz que não se pode esconder, né? Uma vela acesa debaixo do velador, né? E não tem como esconder uma cidade no alto de uma montanha, não, é impossível isso. E essa alegria de Cristo, ela transborda realmente. Completamente. Você não consegue conter isso, né? Exatamente, não tem como. Né? Como aquele endemoniado, né, de Gadara, né? Jesus falou, vai e anuncia. Ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não, eu preciso de você anunciando para os seus familiares. Exatamente. Né? E ele foi, né? Aquela mulher do cântaro, né, quando ela foi buscar água, que ela entende a mensagem de Jesus, diz que ela deixa o cântaro e vai na vila e fala, e as pessoas creem no que ela fala, né? Amém. E vem ver Jesus,
encontram Jesus e falam, olha, estão firmes com Jesus. É maravilhoso. Então, vale a pena Vale a a pessoa pena. que se entrega a Cristo Jesus? Vale a pena. Jesus, talvez você que está em casa, está nos assistindo nesse momento, posso dizer com toda a convicção, vale a pena, dê uma chance para Jesus e você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. E depois você vai reconhecer que a chance não foi para Jesus, foi para você mesmo, né? Amém. Porque Jesus não precisa de nós, mas Ele nos ama e nos salva, né? Amém. Agora, é interessante as pessoas que estão com as drogas hoje. Qual que é o conselho que você dá? Vamos supor, tem uma pessoa que ela não está no fundo do poço igual você, ou da fossa, como você diz, mas ela está com aquele hábito todo dia aí, fumar uma pedrinha de crack, ou uma cervejinha, ou uma bebidinha. Qual que é o conselho que você dá para ela? Você que me assiste nesse momento, que está nos vendo, talvez você diz no seu entendimento, não tem jeito, eu não consigo, não vai ter jeito. Eu estou aqui hoje para te dizer que é possível, tem jeito, dê uma chance para Deus, peça para Deus, Senhor, eu preciso de Ti, ninguém mais pode fazer o que só o Senhor pode, médico não pode, nada pode, só o Senhor pode fazer isso em meu favor e eu tenho certeza que Deus, Ele fará em teu favor. As pessoas que hoje estão detentas, talvez elas estejam ali, mas não queiram um relacionamento com Deus. Já estão planejando como voltar na velha vida. Você tem uma palavra para dar para esse povo também? Sim, tenho sim. Você que está aí, eu posso dizer também, né, sem medo de errar, eu sei o que você está passando, porque eu já estive aí, né? Não é fácil, todos nós sabemos, mas Jesus é aquele que, além de te libertar desta prisão, pode te libertar da prisão espiritual, que é a pior prisão. Prisão do pecado. Né? Exatamente. Então, se você está aí achando que talvez não tem chance, que não tem mais jeito, dê uma chance para Jesus e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Amém. Bom, José, eu queria agradecer pelo carinho que você teve de vir até o programa Restaurando Vidas. E a minha oração é para que as pessoas entendam o que Deus fez na sua vida, para que elas busquem a sua própria experiência. Amém. Que Deus te abençoe, Amém. abençoe sua família e seu ministério. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu conversei com José Antônio Dutra e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu quero trazer uma palavra que está em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 10. Diz a palavra do Senhor: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, o privilégio que nós temos de meditar na Tua Palavra. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, abençoa a sua família, Senhor Deus. Talvez um momento de dor que essa família tem enfrentado, Senhor Deus, uma prova muito difícil, Senhor Deus, um tempo de guerra realmente que ela tem enfrentado, mas Tu és o Deus que conhece o som dos corações, Tu és o Deus que sabe exatamente o que se passa nesse coração. Que a Tua bênção, que o Teu poder, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja liberada sobre essa vida, no nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra produza o efeito esperado, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, a nossa vida, ela nos traz algumas alegrias do mundo. Nós conseguimos muitas vezes cursar uma faculdade ou um curso profissionalizante, nós conseguimos muitas vezes uma promoção no trabalho, nós conseguimos sucesso em alguma coisa que a gente tem talento para fazer, nós conseguimos destaque talvez em uma competição, mas Paulo ele vem falar que ele deixou isso tudo para trás. Paulo, quando ele narra esse texto, ele começa a dizer, olha, quanto à carne, eu poderia me gabar, porque eu tenho tudo aquilo que um homem sonharia. Eu sou da tribo de Benjamim, do povo de Israel, eu sou um fariseu que realmente respeita os princípios, eu sou uma pessoa que obedece à lei, mas quando ele conhece Cristo Jesus, verdadeiramente, ele passa a pensar de outra maneira. Eu queria falar para você que talvez esteja frequentando uma igreja, ou que tenha vontade de frequentar uma igreja, você que está frequentando uma igreja e acha que você está cheio do Espírito Santo, tome cuidado. Tome cuidado porque você precisa pensar como Paulo. Nós que somos cristãos, nós temos que ter essa mente aqui, a mente de considerar as coisas que esse mundo pode dar como esterco. Tem que ficar para trás. Paulo diz que mas o que para mim era lucro, considerei como perda, por causa de Cristo. Paulo então, ele tinha as posições, ele tinha fama, ele tinha poder para mandar prender, ele tinha o voto para mandar matar cristãos, ele observava a lei, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele era, vamos dizer assim, um conhecedor do Velho Testamento, e Paulo, quando ele conhece a pessoa de Jesus Cristo, ele passa a considerar tudo isso como perda, porque agora a vida dele, ela não era mais preenchida com as coisas e os títulos que esse mundo poderia dar, mas com a pessoa a quem ele tem um conhecimento agora. Nós muitas vezes estamos ligados a esse mundo de uma maneira tão forte, que jamais Cristo irá se manifestar nas nossas vidas. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja há 10, 20, 30, 40, 50 ou mais anos e nunca tiveram uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. Elas estão agarradas nesse mundo, elas estão vivendo como esse mundo fosse eterno e elas não querem conhecer Cristo Jesus. Elas estão realmente confortáveis nesta vida terrena. Paulo, ele deixa tudo para trás, porque diz a palavra que ele tem uma experiência com quem? Cristo, que é a essência da vida. Cristo é aquele que, quando você o conhece, todas as coisas ficam para trás e tudo se faz novo. Conhecer a Cristo não é participar de uma igreja somente, conhecer Cristo não é passar pelas águas somente, mas é ter uma experiência real com Cristo Jesus, é ter um transformar regenerador em Cristo Jesus, é morrer para si mesmo e agora viver para Cristo Jesus. Às vezes as pessoas estão sendo jogadas dentro de um tanque batismal, dizendo que repetiram uma oração, Senhor Jesus, entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, e acham-se convertidas. Isso não é uma verdade, isso não é bíblico, as pessoas precisam entender. Quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, foi como Paulo. Paulo estava de caminho para Damasco, ele percorria Jerusalém a Damasco, cerca de 250 quilômetros, e ele tinha um desejo no seu coração, levar cartas para que, se ele encontrasse algum seguidor de Cristo Jesus, ele prendesse para depois levar para ser julgado. Paulo tinha um desejo, um ódio contra o cristão, porque ele achava que Jesus Cristo era uma abominação. Paulo, então, ele tem a revelação do Espírito Santo. Jesus Cristo, então, vem como um clarão, como uma luz muito forte. Paulo é lançado ao chão e Paulo diz,
o Senhor diz, Saulo, Saulo, e Paulo diz, quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Paulo fica cego por 3 dias, e o Senhor manda que Ananias, então, impõe as mãos sobre Paulo, e Paulo, então, tem a vista recobrada, e ele começa a pregar o Evangelho, e ele é instruído durante 3 anos pelo próprio Jesus Cristo a respeito das coisas do Evangelho. Paulo teve a vida transformada, ele passou de fariseu a cristão, ele passou de perseguidor a perseguido. Paulo agora ele passou de uma posição confortável para uma posição de sofrimento. O evangelho que pregam hoje, um evangelho de festas mundanas, um evangelho adocicado, ele não existe dentro desse livro. O evangelho é renúncia, é morrer para si mesmo, é viver uma vida muitas vezes de perseguição, de ódio do mundo. O mundo odeia os cristãos, mas nós não podemos nos conformar com esse século. Paulo então, ele conhece a Cristo, que é a essência da vida, e agora ele passa a buscar a conhecer mais Cristo. Olha que maravilha. Do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo agora ele tem um desejo, eu quero conhecer mais de Cristo. Você tem buscado o conhecimento de Cristo Jesus? Você ama as Escrituras? Você busca nas Escrituras o conhecimento? Você busca entender quem realmente Cristo é, o que Ele pensa, como Ele quer que nós tenhamos as nossas ações? O cristão verdadeiro, ele é apaixonado por Jesus, a ponto de buscar conhecimento sobre Ele. Esse livro chamado a Bíblia Sagrada, ele não tem valor nenhum se ele ficar aberto em cima de uma estante no Salmo 91. Ele serve até de condenação, porque ele estava e você não leu. E não adianta pôr lá a Bíblia aberta. A Bíblia é para ser lida, meditada e para que você seja enriquecido com as coisas do alto. Paulo então busca um conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele tem uma esperança, e ele diz aqui, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos. Olha que maravilha, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo agora, ele quer participar do ministério de Cristo. Paulo, ele quer entender o que Cristo quer dele, Paulo quer viver por Cristo, Paulo quer, se preciso, passar pelos sofrimentos, e Paulo passa com muita alegria. Por isso ele diz no capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo isso porque ele sabe viver em toda e qualquer situação. Diz a palavra, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo então ele estava preso, mas Paulo tinha uma alegria que ninguém podia prender e ela jamais poderia ser algemada. O Evangelho vivo no seu coração. Meus irmãos, eu quero dizer para você que ser de Cristo Jesus é muito diferente de que ser um religioso, é muito diferente do que cumprir rituais, é ter a essência de Cristo na sua vida, é você que fazia as coisas erradas, agora você ama Cristo, por isso você quer fazer as coisas certas. Você ainda é um pecador, eu ainda sou um pecador, mas não amar mais o pecado e não amar mais o erro. Paulo ele tinha uma visão, eu quero participar dos sofrimentos com Cristo, mas eu quero participar da sua morte, mas também eu quero participar da sua ressurreição. A esperança desse mundo, diz a palavra, vai de 70 a 80 anos. O que passar disso é cansaço, é enfado. Haverá uma eternidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Haverá uma eternidade que não se pode medir, porque ela não tem fim. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando estava para partir, disse, não se turbe o vosso coração, eu vou, mas vou preparar-vos lugar. Onde eu estarei, eu quero que vós estejais também. Tomé, ele tem uma dúvida, Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, qual será o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Busque a Deus, busque um encontro real com Cristo Jesus, e a sua vida será transformada
pelo poder da graça de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra traz vida, a Tua palavra traz vida eterna, Senhor Deus. Modifica as nossas vidas agora, abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela seja tocada de uma maneira tão intensa com o poder do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo, faz um milagre para louvor da Tua glória. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter escolhas acertadas e que a sua escolha seja Cristo Jesus. Fique com Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.